Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana é uma semana muito especial. Por quê? Porque é a semana do Natal. E quando a gente fala de Natal, o que a gente lembra? De presentes, de brinquedos. Pois é, e hoje a gente vai falar de um brinquedo. Olá, olá! Para quem não me conhece, eu sou a Anne Andrade e nesse canal a gente adora falar sobre radiação, né? E hoje a gente vai falar sobre um brinquedo que foi um tanto bem diferente. Por quê? Porque esse brinquedo, ele tinha fontes radioativas para as crianças brincarem. Parece brincadeira, né? Pois é, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira de muito mau gosto. Bom, para quem não está entendendo nada, vamos conversar então um pouquinho sobre a história desse brinquedo, né? Até chegar a esse brinquedo. Esse brinquedo ele foi feito pelo Alfred Gilbert. Ele foi um ex-campeão olímpico e depois que ele se aposentou do atletismo, ele começou a fazer show de mágicas. Então ele era um cara que soube se reinventar muitas vezes. Foi nessa época que ele fazia show de mágicas que ele inventou de abrir uma empresa, produziu alguns brinquedos que eles eram um pouco inovador, né? Tem alguns que eram bem legais, mas tem outros que eles acabaram perdendo um pouquinho a linha, né? A mão na construção aí, na elaboração desses brinquedos. Então o Gilbert ele acreditava que os brinquedos podia ser a base da construção de um cidadão, né? Então ele buscava sempre fazer brinquedos que traziam algum conhecimento para as crianças. E isso, ao meu ponto de ver, é excelente, né? A ideia dele é muito boa. Ele imaginava assim que se as crianças tivessem um acesso a esses brinquedos que faziam com que elas pensassem ou até mesmo aprendessem sobre outras profissões, ela se tornaria um personagem americano com uma personalidade sólida. Então foi por isso que todos os brinquedos dele, praticamente, eles conduziam essas crianças para uma profissão. Então ele até ganhou o título, né, de o homem que salvou o Natal, porque na Primeira Guerra Mundial ele convenceu o Conselho Nacional de Defesa dos Estados Unidos que deixassem que a comercialização de brinquedos acontecesse, né? Então, mesmo que o país estivesse em guerra, ele conseguiu fazer com que fosse liberado a compra não só dos brinquedos que ele fazia, mas como de outros também. Então, por isso que ele acabou recebendo o título, né, de o homem que salvou o Natal. Então, depois de alguns anos, ele também acabou se envolvendo aí na Segunda Guerra Mundial. E aí ele começou a também ter contato com o urânio 238. Foi daí que surgiu a ideia, né, de produzir um brinquedo que inspirasse as crianças a ser físicos, porque nessa época eles estavam já começando a lidar com a radiação e a gente sabe muito bem do resultado da Segunda Guerra Mundial, né? A intenção dele era com que as crianças desenvolvessem essa habilidade. Então foi em 1950 que foi criado o Atomic Energy Lab. Esse brinquedo ele tinha como objetivo que as crianças elas observassem algumas reações atômicas, tivessem um contato com essas reações, né? E também aprendesse sobre esse conteúdo, né? Tomassem gosto sobre isso. Tinha vários físicos que estava na mídia, né, e tudo mais. Então, foi assim um brinquedo que inspirou muitas crianças. A gente sabe que
A mídia influencia bastante e nessa época estava em alta a profissão de físico. A propaganda desse brinquedo era com que as crianças pudessem fazer um show de mágica usando materiais radioativos. E então foi essa a defesa que foi colocada aos pais para que os pais comprassem esse brinquedo. Esse brinquedo ele não era muito acessível. O custo dele era muito alto. O custo era $50, que hoje equivale mais ou menos aí uns R$600. Então, considerando que um brinquedo de R$600 não é um brinquedo muito acessível a todo mundo, né? Mas eles colocavam que os pais que comprassem esse brinquedo, eles poderiam fazer com que os filhos desenvolvessem uma carreira em potencial, né? Uma carreira muito bem sucedida por conta dessa experiência inicial, desde criança, com a radiação. Então, em 1954, o Gilbert ele escreveu uma autobiografia dizendo que o governo incentivou muito esse brinquedo porque também tinha inspirações que as crianças tomassem gosto pela profissão e desenvolvesse, né, futuramente e se aperfeiçoasse, se profissionalizasse nessa área que estava aí super em alta. Então, o brinquedo ele tinha algumas fontes radioativas, dentre elas tinha o urânio 238. Lembrando que o urânio 238 ele não faz nenhum tipo de reação, né, nuclear, mas ele é altamente radioativo, né? Então, a criança não conseguiria desenvolver aí uma bomba nuclear, né? Mas a radiação nele está lá e isso não tem como retirar. A criança também tinha acesso a algumas fontes radioativas, entre elas o chumbo. Lembra que o chumbo, ele tem o chumbo estável e tem o chumbo instável. Esse chumbo instável, ele emite radiação, tá ok? Então, não é só porque é chumbo que não emite radiação. E aí também tinha o rutênio e o zinco também, que também nessas amostras eram fontes de pequena radiação, né? Mas eram fontes radioativas. Mas além dessas fontes radioativas, a criança também tinha acesso a um Geiger-Miller. Falando nisso, se você não sabe o que é um Geiger-Miller, eu tenho um vídeo fresquinho no canal falando sobre o que é o Geiger-Miller. Eu vou deixar aqui e vou deixar na descrição também. Então, depois desse vídeo, se você quiser, né, ter a curiosidade lá de saber um pouquinho mais sobre o Geiger, corre lá, que lá eu explico para vocês tudo sobre o Geiger-Miller. Mas aí, então, dentro desse kit, tinha esse Geiger-Miller, porque as crianças poderiam fazer algumas brincadeiras com esse Geiger. Então, aí nesse laboratório, ele tinha também uma câmara de nuvens, né, que permitia que o observador, que eles vissem algumas partículas alfas viajando a 12 milhas por segundo, né, que dá aproximadamente aí 19 milhões de metros por segundo. Então, dá uma velocidade aí boa. E também tinha um espintariscópio, que mostrava os resultados de desintegrações radioativas em uma tela fluorescente, né? E um eletroscópio, que também media a radioatividade de diferentes substâncias no definir da situação. Então, em todas as propagandas, né, o Gilbert afirmava que esses brinquedos eles eram extremamente seguros e não poderiam trazer nenhum risco para as crianças. Tá? Até mesmo na propaganda ele dizia o seguinte: produz imagens inspiradoras, permite que você realmente veja os caminhos dos elétrons e partículas alfas viajando a velocidades de mais de 10 mil milhas por segundo. Elétrons correndo em velocidades fantásticas produzem caminhos delicados e intrincados
de condensação elétrica é lindo de assistir. Ver a ação da câmara de nuvens é o que o homem chegou mais próximo de assistir o kit de montagem do átomo. A câmara ela podia ser montada em alguns segundos, assim, alguns minutinhos. Então era muito fácil de montar. Então incluía também um Dielectric Power Pack, um desionizador, uma lâmpada de compressão, né? Uma câmara de visão de vidro, tubulação, cabos, cabos de alimentação, suporte e alguns acessórios. Então, as instruções, elas diziam que encorajavam as crianças a fazer a limpeza, né, desse laboratório, mas que tivessem sempre o cuidado de permanecer com os selos de segurança que continha nesse brinquedo. Porque justamente para manter toda a segurança, né, e essa fonte radioativa que ela estava lá encapsulada, ela não pudesse aí ser espalhada pelo ambiente. E aí ele falava que se essa fonte ela fosse espalhada pelo ambiente, a única coisa que aconteceria é que estragaria um pouquinho a brincadeira, porque por conta da contagem de fundo, né? A contagem da radiação natural do local iria aumentar e isso iria dificultar nas brincadeiras. Porque uma das brincadeiras que eles sugeriam era que uma criança ela ficasse segurando uma fonte radioativa, né, e saísse e se escondia, né, como se fosse um esconde-esconde. Depois que essa criança se escondia, aí vinha o outro, né, com o Geiger Miller, procurando essa fonte radioativa e, consequentemente, procurando a criança que estava bem escondidinha, segurando bem de pertinho essa fonte radioativa. Tá bom. Era uma brincadeira, no mínimo, interessante para quem via, mas infelizmente eles não sabiam o risco que estavam causando, né? De ter essas crianças aí. E fora que, quando essas fontes elas foram espalhadas, o problema não era só aumentar a radioatividade do local e interferir na brincadeira, né? E sim porque essa criança ela poderia facilmente ter contaminado a mão, aí vai lá, né? A gente sabe que criança às vezes é um pouco dispersa, aí pega uma fruta, né? Pega e começa a comer. O que acontece? Essa criança ela começa a ter contaminação radioativa interna, né? Então os órgãos dela vai estar sendo expostos à radiação, né? Isso assim é muito complicado, gente, muito complicado, porque tem relatos, né, de que 5 crianças faleceram por conta desse brinquedo. Já tem outros relatos falando que não, que nenhuma criança foi prejudicada e tudo mais, né? Mas a gente sabe que criança, já com um brinquedo normal, já fica um tanto dispersa. Agora você imagina uma criança, né, com um material radioativo e que você pede para ela manter o selinho ali de segurança, porque aí ela vai estar 100% segura. Ai, gente, triste, né? Complicado. Mas aí, assim, no catálogo, ele colocava todos os equipamentos e todos os acessórios desse kit. Ele foi certificado pela Comissão de Energia Atômica, dizendo que esse brinquedo era extremamente seguro, né? Então, nessa época, eles fizeram muita coisa com a utilização da radiação. E também não tinha muita noção do quão perigoso é a radiação e o quão benéfico pode ser a radiação também. Então, estavam aprendendo muito, né? Até se você não assistiu ainda, eu fiz um vídeo falando sobre os absurdos que foi utilizado a radiação, mais ou menos nessa mesma época, de 1950. E aí, se você não assistiu ainda, eu também vou deixar no card aí, porque aí você já vai ter uma experiência aí bem diferente. Se você se indignou com esse brinquedo, tem outras coisas mais. Mas isso daí é papo para o vídeo que já gravei.
Vamos voltar aqui. Esse brinquedo, teve uma venda meio flopada, né? Graças a Deus, né? Ele foi mais ou menos foi vendido aí em torno de 5.000 exemplares e foi tirado do mercado logo depois. E eles imaginavam que pro Gilbert ele ainda insistia que esse brinquedo ele era super bom, tanto que assim, em nenhum momento ele falava que o brinquedo dele era perigoso, né? E nada. Ele considera o brinquedo ter flopado por conta do brinquedo ele requerer alguns conhecimentos científicos, né? E ele enxergava que aquilo era um pouco além da mentalidade de uma criança. Então, por conta disso, que esse brinquedo, depois, futuramente, ele foi comercializado para as universidades, porque aí eles consideravam que, não, para criança não tá bom, mas para universitário tá super ok, né? Então, várias universidades comprou exemplares desse brinquedo para que fosse estudado pelos estudantes, tá? Foi depois de muitos anos que esse brinquedo ele foi proibido. E também ele considera que o brinquedo acabou flopando um pouco por conta do alto valor aquisitivo, né? E só por conta disso. Não, não é porque o brinquedo era extremamente perigoso e tinha uma fonte radioativa aí de urânio. Não, não era. Tá bom. Mas aí você pensa assim, o brinquedo foi considerado o brinquedo mais perigoso do mundo, não é? Que brinquedo poderia ser mais perigoso do mundo? Bom, em 2006, uma revista, né? Deixa eu pegar o nome da revista. O Radar Magazine. Ela fez uma reportagem que era bem interessante, falando dos 10 brinquedos mais perigosos do mundo. Bom, vamos lá. O Gilbert ganhou? Não, porque ele ficou em segundo lugar. Segundo. Ele ficou em segundo lugar. Por quê? Porque ele perdeu pro dardo. Isso. O dardo é mais perigoso do que as crianças mexerem com fonte radioativa. Sabe aquele dardo que você de jardim? Tudo bem que esse dá aquilo lá no olho da criança também, né? Já era. Mas tá bom. Então ele recebeu o título de segundo brinquedo mais perigoso do mundo, tá? Mas assim, ainda muitas pessoas defenderam esse brinquedo, né? Passaram assim, anos falando que esse brinquedo ele ainda era extremamente seguro. Se você tivesse contato com essa fonte radioativa diariamente, nada iria te acontecer. É lógico que muita desinformação, né? Muita coisa nem era de conhecimento, né? Por isso que a gente tem que lidar muito cuidado com as coisas da natureza, as coisas que a gente ainda não tem domínio 100%, né? Tem muita tecnologia que você fala assim, nossa, esse brinquedo, olha só, super inovador, né? Ou essa situação super inovadora. Mas o que é inovador hoje, será que no futuro as nossas gerações aí não vai falar, nossa, que absurdo, você viu lá que em 2022 a turma fazia isso? Então, tem algumas coisas que a gente faz até hoje, que é justamente isso. Você fala, puxa vida, puxa. Mas esse brinquedo está aí, né? É um brinquedo que a ideia era muito boa mesmo, mas não foi muito bem estruturada a situação, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo para vocês um Feliz Natal. E me dá de presente, sabe o quê? Sabe o quê? Um curtir aí, deixa seu like, me segue no canal, que em 2023 a gente vai alcançar aí as metas que eu tanto desejo para esse canal.
tá ok? Semana que vem ainda tem mais um vídeo antes de terminar o ano. Eu espero que essa semana de Natal seja uma semana muito abençoada para vocês, que vocês passem com a família, com amigos, com o cachorro, seja lá com quem vocês desejarem, mas que vocês estejam em paz, tá ok? Eu desejo muita, muita, muita paz para representar essa data tão importante quanto é para todos nós, tá ok? Um grande beijo extremamente carinhoso e até mais.